SBT Rio. Oferecimento. Novo pilão extra forte, extraordinariamente forte. Supermercados Inter. Todo dia com você. Olá, meu povo brasileiro carioca, é sexta-feira, você tá vendo imagens ao vivo do nosso helicóptero do Terreirão do Samba. Solta o tango, Adriano Lacalle, Florida, essa aqui, meu amigo, você tá vendo agora milhares de argentinos invadiram a cidade do Rio de Janeiro. O Terreirão do Samba ficou pequeno, o prefeito da cidade teve que liberar até a nossa apoteose, o nosso símbolo do carnaval, para a estadia dos hermanos, e não é para menos. No domingo é o grande dia da história do futebol para a nossa Argentina. A nossa nada, né? A deles. Muito obrigada pela presença aqui de casa. Na câmera 3, sobe o som, André, ó. Tô até com o sapato de tango, ó. Pois é, e você aí de casa? Vai torcer pra quem? A gente gosta de brincar, né? Com a Argentina, que são os nossos rivais, mas são os nossos vizinhos aqui. Você tá vendo a imagem ao vivo aí do Terreirão do Samba, ao centro da cidade. Você tá vendo o marco ali do Zumbi logo ao lado. O trânsito dá para aproveitar. Todo mundo quer dar uma olhadinha, quer dar uma secadinha nos argentinos. O trânsito nesse momento tá complicado e, sinceramente, eu não imaginava que os hermanos iriam fazer essa farra aqui. Deixaram chegar. Chegou e eles garantem que não tem pra Alemanha que goleou o Brasil, não. Que eles não vão encontrar aquela moleza dentro de campo, não. Ô, comandante, meu comandante que tá aí no nosso helicóptero do SBT Rio, tem como olhar o sambódromo? Vamos partir um pouquinho. Deixa eu dividir tela aqui, ó. Deixa eu partir um pouquinho pra sentir qual é o clima. Você tá vendo o branco e o azul? É, meu amigo, tomou conta ali daquela região. Vamos ver se a gente consegue colocar agora imagens do sambódromo, da apoteose. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês. Essa azul que entra é porque o tempo não tá muito bom, daí o sinal vai variando, mas a gente tá pelo ar, por terra, por todos os lugares hoje pra mostrar qual é esse clima de decisão. Querendo ou não, esse fato histórico que é final de Copa do Mundo tá bem aqui, embaixo do nosso nariz. Ah, que rapidez, hein, comandante? Tá aí o sambódromo já dominado, né? Apoteose já dominada também por motorhome, por van, todo mundo chama, solta o samba, pô, Adriano, vai o samba, pelo menos na apoteose, ó, apoteose é nossa, a gente tá só emprestando pros argentinos. Eu quero saber, você aí de casa, manda pra gente por todos os meios, seja Twitter, WhatsApp, Zap, seja pela nossa página no Facebook, você vai torcer pra quem? Vai torcer por os hermanos que são eternos rivais ou por os simpáticos alemães que deram uma surra na gente? Eu quero saber a sua opinião e a gente está percorrendo a cidade para saber qual é esse clima. Os alemães querem o apoio da torcida brasileira de qualquer jeito na final contra a Argentina. Eles acham que vão vencer os rivais e que seria uma forma de agradecer também a hospitalidade brasileira vencendo os nossos hermanos. Será? Flavinha Travassos vai contar pra gente. A seleção da Alemanha espera contar com a nossa torcida e falou com todas as letras. Vencer a Argentina na final é uma maneira de pagar a hospitalidade que os jogadores receberam aqui. Para muitos brasileiros, é um belo troco. Em entrevista para um jornal inglês, o jogador Hummels revelou que no intervalo o time combinou de não humilhar o Brasil no segundo tempo. Nesta quinta-feira, Klose lembrou que eles tomaram um banho de glória contra a Sara no próximo jogo. Eu não sei vocês, eu posso ser execrada agora, podem me matar. Até ontem eu estava tão traumatizada que eu não queria nem saber de futebol, não quero também, não vou assistir sinceramente. Eu vou torcer pro Brasil amanhã, é óbvio, acho difícil. Eu que era tão otimista, agora tô derrotista, infelizmente. Mas acho que a gente pode levantar de cabeça aí, sair até ganhando da Holanda, que seria muito bacana. Mas vocês vão me matar. Eu gostaria que a taça ficasse na América Latina, mesmo que seja pra Argentina. Ah lá, já começou. Diego deu um berro no meu ouvido. Nunca, Diego. Cadê seu coração de bom menino, Zé? Com quem que você quer, Zé?
Quem que leva a taça? Argentina ou Alemanha? O Zé nem sabe o que está acontecendo. O Zé falou que quer a Alemanha. Olha só, eu tô dividida, porque eu sou Maria vai com as outras, você tá vendo a imagem do Rio de Janeiro tomado. Se eles ganham a taça aqui, eles não vão embora nunca. Você imagina a gente aguentar argentino querendo falar português, né? Com a taça na mão, jogando na nossa cara. Eu só vou falar para os argentinos uma coisa só. Eles buscam um tricampeonato, né? Eles buscam um tricampeonato. A gente busca o Hexa, tá? A gente busca o Hexa, o dobro de vocês. Só o Pelé, que é o rei do futebol, muito acima de Dom Diego Maradona, tem 3. O número que vocês não têm, só para ter uma ideia. Então não vem querer arrotar caviar se vocês estão comendo mortadela ainda, tá bom? Um esquema especial de trânsito e transporte público foi montado para o jogo dessa final da Copa do Mundo no Maracanã. Quem vai contar pra gente todos os detalhes é ela, Moniquita Chagas. Maracanã, palco da final da Copa do Mundo. A disputa pela taça mais cobiçada do futebol, Argentina e Alemanha. Quem leva o troféu para casa? Argentina. Alemanha. Alemanha 3-1. Argentina. Pelo menos é aqui, próximo. Alemanha. Mas que é esse casaco aí? É porque ele é mais bonito. E para que a final não termine em confusão, 26 mil agentes farão a segurança no entorno do estádio. 6 mil a mais do que o contingente usado em todo o Mundial. O Exército estará presente para proteger a presidente Dilma Rousseff e também os chefes de Estado. As mudanças no trânsito começam às 11 horas da noite de sábado, com interdições de vias próximas ao Maracanã. A Sete Rio recomenda que os torcedores utilizem o transporte público. No domingo a gente vai operar no horário normal, mas com a grade de trens igual no dia de semana. Mas a diferença é que no jogo da final, 6 horas antes do jogo, as pessoas já podem embarcar. A estação de trem do Maracanã vai atender a todos os ramais. Tanto o metrô quanto o Supervia, passageiros que a partir das 10 horas da manhã apresentarem o ingresso do jogo terão acesso gratuito e liberado em todas as estações. Ivete Sangalo e Shakira vão animar o público na festa de encerramento. Para esse carioca, a cantora colombiana tem que deixar de lado a música Lá Lá Lá, tema da Copa, e cair no samba. O Aquaco lá do samba. Ah, tá certo, né? Agora voltamos com imagens ao vivo do nosso helicóptero. Você tá vendo que coisa mais linda, né, meu filho de Deus? Bem que a gente tá com aquela dor no coração, mas olha só, comandante Marcelo mostrando essa imagem linda pra gente. Não tem sol, o tempo também tá igual a gente, um pouco nublado, mas a gente não pode fechar os olhos para o grande espetáculo que acontece no maior palco de todas essas sedes da FIFA, que é, na verdade, o nosso Maracanã, que domingo não vai estar nosso, né? Tem muita coisa fechada ali em volta, você viu que vai ser um esquema bem especial. A gente até aqui em São Cristóvão, eu percebo o caminho aqui do trabalho, já tem um monte de placa luminosa falando pra gente prestar atenção, todo fechado no entorno do Maracanã. É um dia de perrengue pra quem mora aqui, mas é também um dia histórico. E como tá lindo esse Maracanã, né? À noite, então, se você vê as imagens dele todo iluminado, todo fechado, esse é o grande palco dessa festa. Vai ter Shakira, vai ter a Ivete e vai ter a Alemanha e a Argentina em campo. E a gente já sabe quem vai ser campeão. Eu juro pra vocês que eu não sei não, mas que vai ser um jogão de bola. Pra quem gosta de futebol, pra quem gosta de esporte, de espetáculo, a gente espera uma grande... Olha, eu garanto pra você, vai ser o espetáculo daqueles. De um lado, meu amigo, o Messi. Do outro lado, um time inteiro de craque, né? Van bate em ônibus BRT na porta da garagem da empresa em Santíssimo. A gente tem as imagens aí, infelizmente 8 pessoas ficaram feridas. Você tá vendo? Com forte impacto, a frente da van ficou destruída. Os bombeiros que estão trabalhando aí na imagem, vocês podem ver, foram chamados, chegaram rapidamente e retiraram o motorista que ficou preso nas ferragens. Pela imagem que a gente viu aí na tela, ele teria ficado preso nas ferragens pelas pernas. O acidente aconteceu por volta da meia-noite na Avenida Santa Cruz. A
gente sabe que é uma avenida muito movimentada e com muitas vans, né? A van se chocou contra a parte traseira do ônibus que estava entrando na garagem ali na empresa Jabu. 8 passageiros, eu repito, tiveram ferimentos, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. Pelo que a gente espera, pelo que a gente viu, foi mais um susto, apenas o motorista ficou preso nas ferragens. A gente espera que todos estejam passando bem, a gente tentou apurar o estado de saúde deles, mas todos foram atendidos prontamente aí nas imagens pelos bombeiros. Está vendo algumas pessoas que passaram mal devido ao susto, foram medicadas e também levadas, as que precisavam ser levadas, as 8 feridas, foram levadas diretamente para os hospitais ali da região. Mas a gente ficou olhando, ficou pensando, foi uma batida na traseira e tal, mas joga a imagem para mim ali, Reinaldo, fazendo favor. Coloca a imagem, eles foram levados para o Rocha Faria, né? O mais próximo ali na Zona Oeste, que é em Campo Grande. Você está vendo, quando a gente viu as imagens, a gente ficou meio com medo diante do impacto, porque a van ficou completamente a parte da frente dela destruída, porque bateu justamente na traseira ali do ônibus. E quem viu, quem estava na hora, disse que não houve nem tempo de frear, foi um impacto muito forte e a van estava lotada. Todos foram levados ali para o Rocha Faria. Se alguém do Rocha Faria, a gente está tentando falar com vocês para saber o estado de saúde deles. É importante a gente dar na informação, tá? Superlotação e atraso nos intervalos. Hoje, a repórter Lívia Raik acompanhou de perto o perrengue, a maratona que os usuários do BRT Transoeste enfrentam todos os dias para ir e voltar do trabalho. As imagens da lotação, de todo esse calvário, a gente tem também impressionante e a gente vai mostrar agora para você. Rodou. Trabalhar de madrugada, encarar a chuva, encarar a fila, definitivamente isso ninguém merece. A gente está em Guaratiba, zona oeste da cidade, no ponto do BRT Transoeste Mato Alto. E muita gente reclama aqui que as filas são enormes. Isso porque os veículos demoram muito para chegar e para sair. A gente vê que um BRT chegou agora e por isso a fila vai diminuir um pouquinho, mas olha só o tamanho que ela está nesse momento. Tem gente que diz que chega a esperar 2 horas até conseguir entrar no ônibus. É um tumulto danado, a gente não consegue entrar no ônibus, não tem ônibus. Desanima saber que vai ter que encarar muito tempo na fila? Com certeza, desanima. É todo dia isso, a mesma coisa. Isabelle, quando a gente fala que o trabalhador aqui no Rio de Janeiro sofre, parece demagogia, né? Mas olha só a quantidade de gente chegando e eles agora acordam 1, 2 horas até mais cedo, porque sabem realmente que depender do transporte público é muito complicado na cidade. De ligeirão não tem nada, a gente espera o sal 4 horas da manhã de casa, ainda chega atrasado na firma, porque é muito cheio e ninguém entra, empurra. Olha só como o ônibus está cheio, já muita gente em pé e ele acabou de chegar aqui no ponto do BRT Transoeste aqui de Guaratiba. Muita gente estava lá dentro, como a gente mostrou, então significa que ou as pessoas vão em pé, amontoadas, apertadas, ou ainda vão ter que esperar por um outro ônibus e a gente não sabe quando que ele vai chegar. Passou 6 ônibus, não parou nos pontos, na chuva. A gente toda molhada, eles não estão parando nos pontos, não estão respeitando. Isso aí é desumano, né? Direto, eles não param. Exatamente 1 hora depois da nossa chegada, a gente agora já está em outro ponto do BRT, esse ponto aqui, ó, Magarça. Lá dentro, mais confusão, sabe por quê, Isabelle? Porque só uma roleta está funcionando. Horrível, tá cada dia pior. Tem jeito. Muita fila e pouca paciência. Não tem ônibus. Todos os dias sofrimento, humilhação do ser humano. Entendeu? Prefeito é esse? Cadê ele? Cadê a Copa? Cadê o dinheiro? Cadê? O problema se repete também à noite. Trabalhadores exaustos numa volta para casa penosa, como mostram essas imagens. Segundo os passageiros, de dia ou à noite, caos. A assessoria do BRT Transoeste informou, por meio de nota, que o intervalo dos ônibus é de no máximo 12 minutos. É só sofrimento. E sem opção. Muito cansativo. A viagem cansa mais do que o trabalho. Assessoria, não é pra vocês não, porque dar em colega, dedo na cara é um pouco de falta de respeito, de coleguismo, mas é pra quem vocês trabalham mesmo, que manda essa coisa mentirosa, tá? Então é 3, 2, 1 pra Transoeste, BRT, vocês que administram isso daí, ó, pau. Sabe por quê? Eu vou contar pra vocês. Pode ser que seja de 12 em 12 minutos? Ok. Agora coloca as imagens, por favor, que a Lívia, parabéns à Lívia Raik, a equipe da Lívia Raik, que madrugou hoje pra presenciar esse calvário, esse sofrimento de perto do pessoal que vai em direção à Alvorada. Que seja de 12 em 12
15 minutos o número de ônibus ou BRT Transoeste. Mas qual é o transporte de qualidade? A gente viu gente com a mão pra fora. Aquela imagem da mão pra fora, se você prestar atenção, o cara segurando com a mão pra fora, o ônibus novinho nem fecha a porta porque lá dentro tá bufando de gente. É vergonhoso vocês falarem pra mim que isso é um transporte, a prefeitura e tudo mais, que isso é um transporte de qualidade, que você chegou para desafogar. É um projeto maravilhoso, um projeto bacana, que eu tiro o meu chapéu. Eu acho que todos os BRTs são importantes para as vias da cidade, são construções novas, isso facilita, mas tem que facilitar com aquilo que é prometido, com qualidade. A pergunta que eu deixo para vocês, e se vocês quiserem se defender, porque eu acho que vocês querem, porque vocês trabalham para o povo assim como eu, é a seguinte pergunta que eu quero. Todos os ônibus prometidos na concessão, todos os ônibus que foram prometidos durante o projeto estão circulando? Ou estão colocando o mínimo, como a gente já fez essa denúncia aqui, para ganhar mais dinheiro e ter mais lucro e o povo está sofrendo? Essa pergunta só que eu quero. Não quero saber de quantos e quantos minutos que passa ponto no ônibus no ponto não. Isso daí é fácil responder. Eu quero a resposta difícil. Caminhão tomba na Avenida Brasil e dá um nó no trânsito. Claro que o SBT Rio tem imagem. Jogou pra gente na tela aí, eu quero ver as imagens pra gente comentar. O acidente foi por volta das 4 da manhã. Tombou aí no sentido centro, na altura de Parada de Lucas. E claro, a Avenida Brasil é desse jeito. Mal uma formiga tomba, já para tudo. Segundo testemunhas, o motorista do caminhão foi desviar de um bolsão d'água que se forma sempre ali na altura de Parada de Lucas, né? Tem também um na Fazenda Botafogo, que a gente já mostrou aqui, que provoca acidente. Ele perdeu o controle, tombou essa carreta, o veículo levava 15 toneladas de carne, mas a carga não se espalhou pela pista. Não houve feridos, só uma faixa da Brasil ficou barrada aí para o trânsito, depois foi liberada após o caminhão ser retirado do local às 10 horas da manhã, provocando então, que você já sabe, aquele engarrafamento de sempre piorado. A gente mostrou, né? Essa semana também, foi a semana, né? Não foi, Diego? Foi, porque a gente tá na sexta-feira, Isabelle. Pois é, um caminhão praticamente da mesma forma, acabou tombando ali no acesso da Avenida Brasil para quem vinha da linha amarela, também provocou um danado de um sufoco ali, mas pelo menos ali foi mais rápido o pessoal para retirada. Esse daí não parece um caminhão muito grande, não entendi porque tirou só às 10 horas da manhã. Fato é que complicou bastante a sexta-feira, que já é difícil. Vamos para outra. Polícia dá o bote em um dos homens que teria participado de um assalto que resultou numa das cenas mais violentas da onda de crimes que a gente já mostrou em Niterói. A gente tem as informações, a imagem dele, também relembra o caso aqui. Rodou. Ricardo Lucas Nunes de Oliveira é, segundo a polícia, um dos homens que aparece nestas imagens das câmeras de segurança da rua Antônio Parreiras. A cena chocante foi do último dia 2 de maio. Era madrugada e o dono de um quiosque da praia caminha em direção à casa do pai quando uma moto aparece no fim da rua. Ele vai para a calçada, a moto também. Ele percebe que vai ser assaltado. Olha e vê que os bandidos não têm arma de fogo. Corre, mas tropeça. É quando o garupa desce e já parte para o ataque com uma faca. São mais de 30 golpes. Ricardo foi preso no centro da cidade. A vítima, que por mais de 20 minutos se arrastou pela rua por socorro, conseguiu sobreviver. E a gente tem mais informações desse caso. Doutor Carlos Augusto já está aqui, doutor delegado, nosso doutor delegado já está aqui, vai comentar com a gente. Agora eu quero falar para vocês a importância de você estar vendo aí, eu fiquei com uma questão na cabeça, se esse cara aí, doutor, é o que esfaqueava mesmo ou é o cara que pilotava a moto? É o cara, esse que foi preso, segundo a polícia, que pilotava a moto no momento daquele assalto horrível que a gente mostrou as imagens aqui em primeira mão com exclusividade para vocês. Doutor Carlos, eu sei que o senhor tem informações novas desse caso, mas a pergunta que eu faço, o fato do preso ter sido o que pilotava, muda alguma coisa? Porque a gente fica mais chocada com a atitude do garupa que esfaqueia o homem. Mas muda alguma coisa ou ele é tão criminoso quanto o outro? Boa tarde. Boa tarde a todos. A pena vai ser a mesma, o crime é o mesmo. A defesa pode até alegar que, ele não sabia, meu cliente não sabia que o outro ia ter essa reação de esfaquear, ele pode até tentar uma redução de pena. Desculpa, doutor Carlos, mas dentro dessa imagem aí, acho que a defesa teria vergonha, porque ele vira a moto, passeia, fica assistindo de camarote, se duvidar, até estimula pelas imagens o cara fazer mais isso. Não tem nem como falar e não sabia que o cara ia fazer isso. Ele fica dando guarda pro cara esfaquear o outro. Isso, a defesa tem que justificar os honorários, né, Isabelle? É uma coisa que não tem defesa, né? Mas eles vão alegar
a defesa do que está na moto, que está na motocicleta, pilotando a motocicleta, que ele não era sabedor, com certeza, de que o outro teria uma reação tão violenta assim, já que nós não temos som, só temos imagens. Mas aí, com certeza, o Ministério Público vai provar que os dois eram sabedores, que ele corroborou, que ele justificou, que ele aprovou a conduta de esfaquear. Agora, nós falamos aqui naquele dia, Isabelle... É isso que eu te perguntar, o senhor falou muito bem que, pelo jeito, pela conduta, para dar o bote certeiro, eles sabiam que esse cara tinha dinheiro. E parece que foi isso mesmo, né? Foi um crime dado, como o senhor fala. Teve informação privilegiada de pessoas que trabalhavam naqueles quiosques, que disseram que ele sairia com aquela quantidade de dinheiro, que passaria naquela rua. Por isso que aquela rua teria câmera. Então eles colocaram, um colocou o capacete, outro colocou o gorro. Ou seja, foi um crime totalmente mapeado. Fizeram o local do crime antes de praticar o crime propriamente dito. Jucimara Pontes, a nossa apuradora aqui, conversou com o delegado e acaba de confirmar pra gente a pessoa que teria dado as informações aos bandidos seria o filho de um funcionário do quiosque, que para ajudar o pai teria 1 dia, 2 dias trabalhado nesse quiosque, viu ainda, bem isso, né, doutor Carlos? Viu a movimentação, viu como era a retirada de dinheiro, viu como era toda a logística para levar o dinheiro para casa e aí deu as informações a esses bandidos, ou seja, são 3 criminosos. Esse aí, Isabelle, pode alegar, esse sim, pode alegar que não sabia que as facadas iriam ser praticadas. Esse sim pode alegar que aquela menor importância, participação de menor importância, ele vai responder pelo roubo, mas esses dois vão responder pelo roubo e tentativa de homicídio, que aí a pena vai lá para 30 anos, 40 anos. Agora, doutor, 4 mil reais foram levados, o cara toma mais de 30 golpes de facada e o cara que vai lá e informa para os caras onde que seria o assalto, onde seria, pode ainda se alegar e se encher de defesa diante do policial? Não, ele vai responder pelo roubo. Pelo roubo ele vai, esse negócio dele dar a bolsa, dele dar o local, esse negócio todo, ele vai responder. A pena, salvo engano, é de 8 a 12 anos. Agora, esses aí vão responder por 8 a 12 anos, mais a pena de 16 a 30 anos, que tem mais essa tentativa de homicídio. Exatamente. Salvo engano, a pena do roubo é que eu não sei se é de 8 a 12 anos, é um negócio assim. Poderia ser muito mais, mas tudo bem, né? A gente fica aqui com a nossa legislação, né, doutor? Mas, ó, só para você ter uma noção, essas imagens absurdas, o melhor de tudo isso é que, por um milagre, como disse o doutor Carlos no dia que ficou chocado, essa vítima sobreviveu, tá? E tá aí para contar a história. A viúva do pedreiro Amarildo, que estava sumida há 10 dias, reaparece na região dos Lagos logo após a gente colocar aqui a reportagem. O advogado João Tancredo, doutor João Tancredo, falando aí que ela tinha desaparecido. Segundo a família, a Beth, a Elizabeth Gomes da Silva, mais conhecida como a Beth, estava com depressão e tinha saído de casa depois de uma briga com um dos filhos. A Polícia Civil chegou a abrir um inquérito para investigar o desaparecimento dela. E aí o advogado da família João Tancredo diz que a Beth foi encontrada pelos parentes em Cabo Frio. Ela irá para casa de uma filha agora em Maricá, vai ficar lá por um tempo. E o pedreiro, só pra gente relembrar, né, o caso do pedreiro Amarildo de Souza, que morreu há quase 1 ano, segunda-feira completa 1 ano, depois de ter sido retirado de casa. Tá a imagem do Major Edson, que já foi levado, já teve um inquérito aí, onde ele, mais 24 policiais militares foram acusados pelos crimes de tortura, ocultação de cadáver, fraude e formação de quadrilha. 13 respondem ao processo em liberdade. Doutor Carlos, né, só nesse caso, só pra gente relembrar, eu sei que o Amarildo vai fazer 1 ano agora, todo mundo já debateu e tal. Quando o inquérito é fechado, quando o troço é acusado, sai da mão da Polícia Civil, o próximo passo é júri popular agora? Exatamente, é júri popular. Os filhos dela falaram, Isabelle, que todo dia, assim, próximo do dia 14, ele sumiu dia 14 de julho, salvo engano, vai fazer 1 ano. Próximo sempre do dia 14, ela surta, ela tem alguns problemas com drogas. E ela tem problema com droga e tudo mais. O que mais me dói, sabe, doutor? Ontem a gente comentou, ela tem 3 filhos menores ainda, que é uma judiação essa questão. Um deles de 6 anos de idade. Atenção urgente, Polícia Civil prende homem apontado como o maior traficante de drogas da Baixada Fluminense. Ele andava escoltado, tá? Alô, Mônica Chagas, a musa dos estrangeiros, tem mais informações pra gente. É esse aí na tela, Mônica? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Esse mesmo, Carlos Fagner de Souza Pinto, conhecido como Papagaio, de 25 anos, foi preso ontem por volta das 7 horas da noite por policiais da Delegacia de Bom Sucesso, na antiga Rio São Paulo. E os policiais chegaram até o Papagaio após 3 meses de investigações. Eles cercaram o táxi onde ele estava e Papagaio não apresentou resistência. De acordo com o delegado Delmir Gouveia,
que é o responsável pela delegacia de Bom Sucesso, ele informou que Papagaio é apontado como o maior traficante de drogas em atuação na Baixada Fluminense. Ele comandava o tráfico em 10 comunidades de Nova Iguaçu. Papagaio foi criado na comunidade Nova Brasília, no Complexo do Alemão, e se deslocava da comunidade para a Baixada, Isabelle, com batedores e seguranças em motos. Contra ele havia um mandado de prisão por associação ao tráfico de drogas e recompensa no Disque Denúncia. Mônica, deixa eu só entender uma coisa aqui. O cara fazia a vaporização, a entrega, sei lá, como o doutor vai saber falar melhor do que eu. Pode deixar as 3 telas. Quero ver a cara do doutor só olhando pro meliante. Bota o doutor só olhando pro meliante ali, olha lá, ó, tá olhando. Aí ele fazia levava, responsável por 10 comunidades, nascido em Nova Brasília, mas responsável também ali pra levar na Baixada a droga. Além de ir de táxi, né, ver se eu tô errada, ainda ia com escolta, tipo ônibus de seleção brasileira. Ele é tão arrogante, Isabelle, porque em depoimento, sabe o que ele falou? Ele disse que, na verdade, depois, quando terminasse a Copa, ele queria dominar mais 2 comunidades de Nova Iguaçu, sendo que uma é comandada por milicianos. Então ele falou isso em depoimento, eu quero comandar toda Nova Iguaçu, ali o tráfico de drogas ali de Nova Iguaçu, então depois da Copa eu queria mesmo era dominar mais outras 2 comunidades. Vai comandar, doutor? Isabelle, esse rapaz que foi preso... Vai comandar ou não vai comandar? Não vai comandar, agora ele vai ficar dentro da cadeia. Mas esse rapaz que foi preso foi o responsável, que cana da 21, foi o responsável por levar os fuzis para a Baixada Fluminense. 2011, Papagaio começou a introduzir fuzil em Nova Iguaçu. Ele já é conhecido no meio, então? Ele já é conhecido, começou a introduzir fuzil em Nova Iguaçu, fugiu do Alemão por causa da ocupação. Entendeu? Ele era lá daquela área lá, Nova Brasília, Complexo do Alemão, Complexo da Penha. Então, ou seja, é uma grande prisão. E é um cara que ele mesmo fabricava, ele tinha um pessoal que fabricava a droga dele. Ou seja, é uma pessoa que tentava lucrar ainda mais. E essa informação da milícia é verdadeira. Papagaio estava tentando tomar uma comunidade lá na Baixada Fluminense que tinha milícia, e é por isso que o pessoal da 21 conseguiu prender. Parabéns. Mais uma vez, a 21, pelo que eu estou vendo, até vou discutir outro dia que a gente vai ter. Tá fazendo investigação por baixo, a gente sempre mostra uma prisão importante como essa. Tá certo, pode abrir a tela, pode tirar, ó. Se quiser deixar só eu negar, tira o papagaio fora, manda ele pra gaiola. E o diretor da empresa Met, suspeito de chefiar a máfia dos ingressos da Copa dentro da FIFA, está foragido. Pra você ter uma ideia, a gente falou isso aqui. Ele deixou o hotel menos de 1 hora antes da chegada da polícia para dar o segundo mote nele. A justiça liberou, agora é ele que tá papagaio batendo asa por aí. Rodou. Ele já foi preso e liberado em menos de 24 horas. Agora, Raymond Whelan é considerado foragido da justiça. Nessas imagens, o momento em que o empresário sai do hotel de luxo em que estava pela porta dos fundos e acompanhado de advogados. Advogados do empresário entraram com pedido na justiça contra a prisão preventiva, mas o habeas corpus foi negado. Desde então, a polícia busca sem sucesso pelo diretor da Met, empresa responsável pela venda de ingressos da Copa. Durante 2 meses, grampos telefônicos autorizados pela Justiça interceptaram mais de 900 ligações entre Ray e cambistas. Era ele, segundo a polícia, o principal elo entre a FIFA e o argelino Muhammadu Lamine, chefe da máfia, acusada de vender ingressos para o Mundial ilegalmente. Numa das escutas, com cerca de 12 minutos, o argelino conversa com um outro criminoso e faz referência a um pagamento que deve ser feito logo ao homem da FIFA. Num dos trechos, Lamine diz: tentando resolver problema, aquele que aconteceu lá em São Paulo, porque lá eu perdi muito dinheiro. Tem que pagar o cara lá da FIFA esta manhã, que é o último dia. Em outro trecho, o argelino também dá detalhes do valor a ser pago. Tenho que esperar um dinheirão que vai me dar, mais ou menos uns 30 mil em 1 hora, e eu vou pagar o cara da FIFA. Segundo o delegado à frente do caso, há também conversas entre Muhammadu e Ray, em que eles negociam ingressos para a decisão da Copa, avaliados em $5 mil cada. Nesta quinta-feira, a Justiça do Rio aceitou o pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva de 11 acusados de participar do esquema. Em nota, o advogado de defesa de Muhammadu disse que vai recorrer da decisão. Depois de surpreender os criminosos e dar um basta no esquema milionário, a polícia está agora, mais uma vez, à caça de Ray Whelan.
Eu fiquei com uma dúvida em relação a esse caso. Dr. Charles vai falar comigo. Você começa com esse rostinho. Dr. Charles, já que é o inglês, vou te chamar de Dr. Charles. Dr. Charles, que eu quero te perguntar, tá aí vendo o advogado, essa é a imagem do circuito de segurança do Copacabana Palace. O advogado, aí a Lívia Linda, de corte de cabelo novo, se puder voltar lá nas imagens do circuito interno do Copacabana Palace, a gente vai mostrar que 1 hora antes do Dr. Baruch chegar, o advogado, bota o Dr. Carlos aqui pra mim, porque agora eu tô chique, eu quero usar sempre aqui, não vou nem olhar pra ele que tá aqui do meu lado, bota aqui, ó, Eu quero perguntar pro senhor, o advogado tira o cara minutos antes do delegado dar o bote e jogar o gêmeo em cima dele. O advogado, antes do cara ser preso, do cliente, ele é informado que vocês vão prender o cliente ou não? Fica muito difícil nós não pensarmos que houve algum tipo de informação, algum tipo de trabalho por parte do advogado, porque pouco antes da polícia chegar, ele já sabia. O que eu quero saber, para não ser injusta, vocês são obrigados por um protocolo da polícia que avisar o advogado antes? Não, de forma alguma, Não são. Então tá claro, se o cara é muita coincidência, o cara se livrar do bote do Dr. Baruch, menos de 1 hora antes, deixar a televisão ligada. Por favor, joga nesse quadradinho aqui para mim, Lívia Raik, de cabelo novo, toda bonitona, pronta também para se hospedar no Copacabana Palace com esse cabelo. Lívia, a pergunta que eu te faço é a seguinte: boa tarde, meu amor, saudade de Lívia Raik aqui, tô podendo esbanjar agora. Lívia Raik, eu gostaria de te perguntar, ele saiu e a polícia, quando chegou no quarto dele, tava a televisão ainda e ar-condicionado ligado, né? Boa tarde, Isabelle. Foi exatamente o que aconteceu. Inclusive, a polícia também encontrou maletas dele, alguns documentos, ingressos, quer dizer, coisas que talvez ele até gostaria, né? Ele até quisesse retirar, mas pelo que tudo indica, não teve muito tempo. Esse caso chamou muito a atenção de toda a imprensa que continua agora na porta da delegacia, à espera, né, que o Ray volte, que ele apareça. Agora, Isabelle, foi exatamente o que você falou. A gente conseguiu, a polícia brasileira conseguiu dar o bote, acabar com essa quadrilha, com esse esquema super bem montado, que já funcionava há 16 anos, há 4 Copas. Agora, eu não sei, minha opinião, eu achei super feio a justiça, achei complicado a justiça liberar esse homem, e é claro, evidente que ele ia fugir, né? Era quase uma fuga anunciada, né, Isabelle? Não, com certeza a gente vem falando isso, você tem toda a razão, inclusive a gente vai pegando as provas, como você conseguiu aí, que colocou a escuta na sua reportagem, mas a justiça com certeza já tinha essas provas na mão. Eu imagino, né, doutor Carlos, pode responder pra gente, a polícia quando foi desarmar esse esquema já tem todas essas provas na mão, como a Lívia mostrou na reportagem. Às vezes não, Isabelle, às vezes não. Às vezes a justiça tem quase todas essas provas na mão. Às vezes o advogado interpõe o habeas corpus, e como é um remédio, a gente chama de remédio, como é um remédio que tem que ser apreciado de forma urgente, porque lida com a liberdade da pessoa, às vezes a justiça decide com base no que ela tem na mão naquele momento. Mas assim como eu e a Lívia, aquele dia você falou que ficou frustrado com essa liberação. A gente fica, e deixa eu só te falar uma coisa, qual é a jogada que é da defesa agora? A defesa foi, prisão temporária, interpôs o habeas corpus, ele foi solto. O Baruch vai, relata, finaliza o procedimento com a prisão preventiva, encaminha para a justiça, não tem mais inquérito. Finalizou o procedimento, encaminhou para a justiça. Pede a prisão preventiva. A prisão preventiva é deferida, é concedida. Aí o advogado vai, interpõe o habeas corpus, agora para se livrar da preventiva e não da temporária. Aí é negada a preventiva. Ou ele apresenta o cliente dele, pode ser aí na delegacia ou pode ser na justiça, né? Não precisa ser na delegacia. Ou ele apresenta o cliente dele, ou ele tenta mais uma vez interpor um habeas corpus, só que agora não mais no Tribunal de Justiça, lá em cima, no STJ. E aí, Lívia, eu vou chamar a Lívia para sanar então uma dúvida. Lívia, a pergunta é, você que está aí com os colegas, com os jornalistas, existe uma expectativa, pelo menos por hoje, dele se entregar? O que eu fico pensando é o seguinte, será que ele fugiu mesmo, bateu asa, como a gente tinha medo? Ou será que ele quis sair pelas portas do fundo só para se livrar do holofote, se livrar da gente que é jornalista, que quer mostrar esse cara, que não tem nem dúvida aí do envolvimento dele, pelo menos provas tem, e vai se apresentar mais tarde? Qual é a expectativa de vocês, jornalistas, aí?
A expectativa com certeza é essa, que o Ray apareça a qualquer momento com os delegados, com os advogados dele. Até porque, no primeiro momento em que ele foi solto, os advogados disseram que ele ia colaborar com as investigações. Então, eu acho que a expectativa da imprensa, a expectativa da população carioca, mundial e, claro, de todas as pessoas que estão aqui, da polícia, com certeza que o Ray apareça. A gente não sabe se ele vem, se ele fugiu, se ele tentou ganhar um pouquinho mais de tempo para esquematizar alguma coisa para dizer aqui. A gente ainda não sabe, mas com certeza a imprensa vai continuar por aqui. Você falou de um ponto muito importante, Lívia, que eu vou até falar com o doutor Carlos. A polícia deve ter essa grande expectativa, porque você imagina, doutor Carlos, a Polícia Civil do Rio de Janeiro faz um trabalho espetacular. Quebra uma máfia que age há quase 16 anos aí, pelo menos em Copas do Mundo, em todo o mundo, e aqui no Brasil eles caem. Aí, de repente, seria muito, mas muito frustrante você fazer um trabalho como esse e o tubarão sair nadando pelo Oceano Atlântico e fugir do Brasil, né? Para mim, ele daqui a pouco vai se apresentar, ele vai tentar mais alguma coisa de defesa e vai se apresentar. Agora, a polícia não está de braços cruzados não, Isabelle. O pessoal do Baruch está na rua, o pessoal da 18ª DP está na rua tentando pegar. Entendeu? Uma coisa, eu vou me apresentar, o pessoal não vai ficar esperando de braços cruzados não, está na rua. Agora, uma pergunta que fica a minha dúvida, eu acho que a Lívia também, como jornalista, eu conheço a Lívia, deve ter pensado isso. A polícia pode, de alguma forma, falar, peraí, Copacabana Palace, a saída aqui era só de funcionário. Por que vocês ajudaram? Por que vocês facilitaram a saída de um cara que tá com perrengue com a justiça? Ou não cabe nenhuma atuação da polícia nesse caso? Quem pode o mais, não cabe. Quem pode o mais, pode o menos. Se o cara pode sair pela parte principal, ele também pode sair por trás alegando, tem muito repórter, eu estou sendo muito vigiado. Cliente. Exatamente, eu sou cliente, posso sair por aqui? Inclusive, não sei se você reparou na imagem, o advogado pede para ele se sentar. Pô, senta aqui rapidinho, de repente o advogado falou, senta aqui para não ir lá para fora, que eu vou pegar o carro, botar aqui, você entra direto no carro. Repara na imagem, se passar de novo, que ele pede para o rapaz sentar. E ele se senta num local que nem é para ele sentar. Pode colocar a imagem para a gente aí, a gente acompanha a imagem da reportagem da Lívia Reich. Vamos colocar aí para vocês a imagem exatamente que o doutor falou, em que você, Olívia, a gente vê que ele tá com roupa de que ele estava ali no Copacabana Palace mesmo, não saiu com vontade, não sai nada com a mão, não é isso? Pode me corrigir se eu estiver errado. Isabelle, uma outra coisa assim, essa semana inteira a gente tem falado com o doutor Baruch, que assim, ele não tem dúvida, Isabelle, em nenhum momento ele fala, ele titubeou, sabe? Ele tem total certeza de que Raymond tem ligação com essa quadrilha, por escutas, por documentos, e quando o Raymond foi liberado, ele ficou com o passaporte desse inglês. Então vamos acreditar que, de fato, viajar, ele não pode, Isabelle. Agora, olha só, atenção, como que é, Lívia? Repete essa última informação pra gente. Desde o início, quando ele foi liberado, o doutor Baruch disse, gente, calma, eu acredito que ele não possa fugir, até porque a gente ficou com o passaporte dele. Então, vamos torcer, vamos acreditar que ele de fato não possa viajar. Doutor Baruch, o povo lá do banco lá que fugiu sem passaporte também, tem muita gente que fugiu, doutor Baruch, também tá acreditando no Papai Noel, né? Gente grande foge sim, só eu e a Lívia que a gente não consegue viajar nem para o Paraguai sem passaporte, mas tudo bem. Agora a imagem que o doutor colocou ali, que eu tenho uma informação urgente agora, acaba de sair informação, ainda não chegou os repórteres, mas acaba de chegar a informação pra gente aqui da apuração. O chefe da polícia do Rio de Janeiro, Fernando Veloso, o chefe do Dr. Delegado, acaba de informar que 6, Lívia, pode até falar pra Lívia aí, 6 brasileiros estão envolvidos e podem ser presos a qualquer momento. Ou seja, mais 6. Ou seja, Lívia Reich, aí nas suas costas o troço pode ficar bem movimentado daqui a pouco, viu? Agora, isso também era uma coisa que o Baruch já falava, viu, Isabelle? Que a investigação não terminava e que tinha uma segunda etapa que ele acreditava até que tivessem mais envolvidos. Ele chegou a dizer em 7 pessoas na semana passada. Agora a imagem que o doutor falou, pode colocar aí pra gente, que eu não reparei muito bem. Solta, pode soltar, olha, pode ele pede soltar, pra sentar, Paulinho. olha, senta aí rapidinho. Esse é o advogado de gravata e ele tá... Senta aí rapidinho, ó. Tá, ele pede pro cara sentar, aguardar ali, né? Enquanto ele, de repente, vai pegar o veículo pra retirá-lo dali, até porque pode ser por causa da imprensa também, entendeu? A forma com que ele saiu, sem levar pertences, sem levar nada, deixando o ar ligado, transmite uma ideia de que ele saiu rapidamente, tentando se esquivar de alguma coisa. Eu quero crer que o advogado não esteja dando fuga para ele, entendeu? Que seria até muito feio, né? Não seria novidade.
Não seria novidade, né? Não seria nenhum tipo de novidade. A gente já viu isso muito bem. Agora, a gente vem falando, a Lívia está acompanhando esse caso, a gente até conversou, a gente vem falando há muito tempo, né, Lívia, que quem será, o doutor já falou, outras pessoas envolvidas. Doutor Fábio nunca foi responsável em não querer falar, fazer polêmica, especulação, mas nunca se falou abertamente que só tinha ele. Pelo contrário, né, Lívia? Exatamente. Eu até me pergunto, Isabelle, assim, vou pedir licença aqui para falar assim, será que eles são realmente os tubarões? Porque, na verdade, o Ray também está ligado a uma empresa terceirizada, a FIFA. Então, será que ele é mesmo tubarão? Será que tem mais gente envolvida? O tempo todo eu acho que o Dr. Baruch tem mais uma carta, assim, guardadinha, alguma coisa a mais nesse caso. Eu acho que essa novela ainda tem muitos capítulos. Pode ser que ele seja, sabe o quê? Só o cascudo, aquele que come a parte ruim do aquário e não tem valor nenhum, né, doutor? É verdade, é verdade. Aí chega no momento da investigação que nós, delegados, ficamos numa encruzilhada, porque você sabe que esse rapaz, de repente, presta contas a alguém lá no país dele, com esses ingressos, com valores, com porcentagens ou percentagens desses valores. Mas você não tem como provar, porque não tem nenhum liame indiciário, nenhum liame que ligue essas pessoas, melhor dizendo, a esses tubarões. Então a investigação fica travada, só se depois ele fizer uma delação premiada e ele aí, vamos usar um linguajar, caguetar quem também estava envolvido nisso. Tá certo. Muito obrigada, doutor Carlos. Muito obrigada, Lívia Raik. Beijo no maridão, Leandro. Pode sair correndo e beijar, abraçar seu marido, porque eu sei que você vai viajar. Boa viagem pra você. E qualquer informação, a gente entra aqui de novo no caso, mas eu tenho imagens, pode jogar ao vivo aí pra mim, ao vivo imagens Praça Seca. Nesse momento você tá vendo as imagens do nosso Mochilink Operação daquelas na Praça Seca, em plena sexta-feira nublada. Daqui a pouco o Eduardo Oliveira, já tô vendo, se eu não me engano, é Bop ou é da Core? Eu li um E no final. Core. Daqui a pouco a tropa especial da Polícia Civil nesse momento tomando a Praça Seca. Eu não sei ainda qual é o motivo, eu não sei qual é a denúncia e qual é o clima. Eduardo Oliveira está se posicionando para entrar ao vivo aqui comigo. Daqui a pouco eu trago mais informações. Essas são imagens ao vivo para vocês aí de casa. Um homem foi preso e 3 menores foram apreendidos, acusados de estuprar uma jovem na casa dela, na Chácara do Céu, na Tijuca. A menina estava transando com o namorado, palavra pesada pra gente falar agora, mas não tem como falar. Estava lá namorando o namorado, quando os 4 homens invadiram a casa. As informações com Branca Salgueiro. Washington Barbosa da Silva do Nascimento, de 20 anos, é um dos 4 acusados de estuprar uma jovem de apenas 18. Toda a ação teria sido combinada com o namorado da vítima, que facilitou a entrada deles na casa onde ele estava com ela. Esse namorado, mesmo que não tivesse cometido os atos de violência, ele poderia ter impedido que isso acontecesse, não fez. Ele em nenhum momento apanhou, foi amarrado, foi contido. A vítima foi violentada por cerca de 2 horas pelos 4 rapazes. Após toda a ação, ela ainda encontrou forças para vir andando da comunidade Casa Blanca até aqui a delegacia da Tijuca, uma distância de cerca de 4 quilômetros. No momento que ela estava namorando com um rapaz, entraram os 4 encapuçados e começaram a praticar os atos de violência. A pena para Washington é de 6 a 10 anos de prisão. Já os outros 3 acusados são menores de idade e devem ficar apreendidos por, no máximo, 3 anos. O que mais me espantou nesse caso foi, no decorrer da investigação, a gente concluiu de que, e eles falaram mesmo para mim, todos eles falaram, que eles não cometeram nenhum tipo de violência, que isso foi uma brincadeira. Tá arrependido? Eu nem quero saber o que ele falou, não entendi o que esse cara falou. O quê? Não praticaram nenhum tipo de violência? Foi mal entendido do quê? Se vocês não têm o poder de homem para serem homens e conquistarem mulheres, meu amigo, bota aquilo no saco e vai. Ó, cara de menor não é menor, né? Porque senão a gente não mostrar, porque a gente tem resposta. Doutor, eu quero não acreditar, mas o que a delegada falou, o delegado que mais me espanta, o namorado facilitar a entrada dos caras para estuprar a própria namorada, eu quero acreditar que seja mesmo mal entendido. Isso acontece muito, às vezes o namorado não é tão namorado e facilita porque acha que a menina vai gostar, porque só está pegando, como se diz, né? Esse pessoal fala. Enfim, o que a Dani tem que fazer, a delegada vai fazer, já deve ter feito,
justificar, colocar todos os indícios nesse inquérito, porque daqui a pouco eles vão dizer, são 5 pessoas falando contra uma, que ela quis e depois se arrependeu. Acontece muito. A menina, às vezes, eu sei que não aconteceu isso aí, mas às vezes a menina se arrepende do que faz e para não chegar na sociedade ou dentro de casa e dizer o que fez... Não, eu sei. Mas então ela tem que ficar tudo muito justificadinho, tudo justificado, tudo provado, para que depois esses 5 não testemunhem contra o que ela está dizendo, entendeu, Isabelle? Recolher exame de desvirginamento recente, de sêmen, tudo que vocês possam imaginar, roupa rasgada, perícia de local, para esse pessoal aí não se dar bem. Isso é um absurdo. Surreal, absurdo mesmo. Olha, eu vou fazer o seguinte, respirar, beber água, bater papo, que a gente fofoca aqui o delegado no intervalo e volta daqui a pouquinho com mais informações. Não saia daí, tô te esperando. Escalou uma seleção de ofertas para você. Até domingo, alcatra ou contra filé, R$ 15,89. Coxinha ou asa de frango, R$ 5,98. Linguiça para churrasco Seara ou perdigão, R$ 7,98. Batata Symphony, R$ 10,80. Bacalhau Porto, R$ 23,90. Alho, R$ 7,95. Papel higiênico Fancy, R$ 7,99. Antártica Latão, R$ 2,69. Tem 40% de desconto no segundo pack. Experimente o Inter. Vem, beba com moderação. Novo pilão extra forte. Extraordinariamente forte. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo. O consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha. Cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare. E tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. Eliana da Jequiti. Fale com uma consultora ou consultor Jequiti. Precinho na moral é na Super Rede. Deixa comprar, deixa comprar. Omo líquido 4,98. Espaguete Santa Malha 2,79. Arroz Ouro Legítimo 9,98. Super Rede, precinho na moral. Atenção urgente, polícia faz mega operação na Praça Seca. Eduardo Oliveira tá por lá. Eduardo, que informação é essa? Onde que vocês estão nesse momento? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle Benito. Nós estamos aqui na rua Capitão Machado. Cerca de 80 homens da CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, realizam uma operação no Morro São José Operário, aqui na Praça Seca, Isabelle Benito. Estão tendo apoio de um helicóptero blindado da Polícia Civil, viu? Acabam de chegar aqui na comunidade. Os homens estão, neste momento, dentro da mata, atrás de criminosos, drogas e armas. É a segunda vez essa semana. Você já ouviu algum tiro, alguma coisa dessa forma aí, Eduardo? Por enquanto não teve nenhuma reação por parte dos criminosos que ficam aqui na região, viu, Isabelle? Mas os policiais da CORE estão fazendo uma varredura em toda a área aqui do São José Operário. A gente está vendo as imagens aí, doutor Carlos, é a segunda vez que eles entram só essa semana. Essas são as imagens a caminho, gravadas há pouco, mas eles já estão por lá, ou seja, com denúncia forte. Denúncia forte, eles estão lá desde 5 da manhã, só saíram agora há pouco porque eles estavam esperando as informações que eram oriundos da comunidade, ou seja, eles estão indo na boa, tá, Isabelle? Por isso que, de repente, não teve troca de tiros ainda. Eles estão indo para pegar realmente alguém que tem informante dando. Agora, 80 homens, o negócio é porque é grande mesmo. E a gente viu os novos blindados, a importância dessa chegada dos novos blindados. Como o senhor avalia que a Praça Seca é a primeira operação desses novos carros, desses novos equipamentos? Cabem quase 20 pessoas ali dentro, são mais compactos, né, para passar em vielas mais estreitas. Esse helicóptero também aguenta tiro, né, principalmente na parte de baixo, que tem aquela blindagem especial.
o bicho vai pegar lá. O negócio vai ser bom, hein? Não, eu fico me perguntando, que eu sei que não tem dia certo, mas a gente sabe que vocês preferem não fazer isso sexta-feira, se aproxima o final de semana, principalmente se aproximando o palco da Copa, do final da Copa do Mundo é no Rio de Janeiro. Por isso que a informação deve ser muito de voto certo. A informação é boa, não dá para passar não. Se tá fazendo nessa ocasião, nesse dia, etc, então, é porque a informação é boa. Tá certo, eu vou jogar a informação, joga a imagem aí, Eduardo Oliveira continua lá, tensão agora na Praça Seca, por enquanto nenhum tiroteio, essas são imagens gravadas há pouco, a Core em direção, 80 homens em direção à Praça Seca nesse momento. Eu vou por um rápido intervalo, pode deixar essas imagens na tela, mas volto daqui a pouquinho, não saia daí, tô te esperando, tem mais, tem mais, tem mais. Tradição é com a Telecena. Inovação é com a Telecena. É tradição porque você paga R$7 e após um ano recebe de volta metade do valor que você pagou. É inovação porque além de todas as premiações, a Telecena sempre prepara algo novo. E por falar em novidade, agora quem marcar mais pontos vai ganhar até R$1 milhão. E ué, você não disse que a Telecena era tradição? Enfim, filho. Tradição, inovação para milhares de brasileiros, a Telecena é a grande solução. Tá ficando bom até de rir, mãe. Torcedão Guanabara, você concorre a mais de 200 TVs e muitos outros prêmios. Arroz Ouro Nobre, 5 quilos, 9,95. Leite condensado Camponesa, 2,49. Margarina Quali, 3,59. Linguiça calabresa sadia, quilo, 9,75. Filé de frango Agrovêneto, bandeja, 7,99. Alcatra bovina, quilo, 15,98. Antártica, 269 ml, 1,17. Guanabara, tudo por você. Beba com moderação. Fechamos a Transcarioca. De um lado, John Blake, corredor americano. Do outro, Dona Solange. Quem passa a Barra a Taquara em menos tempo. Com a Transcarioca, a prefeitura mudou a paisagem do subúrbio. Ela integra 27 bairros da Zona Norte à Zona Oeste, encurtando distâncias e facilitando a vida de quem vive no corre-corre todo dia. Né, Dona Solange? Com a Transcarioca, quem ganha é você. Tá acabando e a ordem é uma só: vender tudo na raça. Promoção de final de Copa Ricardo Eletro. Guarda-roupas 10 portas e pés inclusos ou cama box casal Ortobon. Preço exclusivo da promoção de final de Copa: 399. Só 399 em 10 sem juros. Comprou móveis, ganhou bola oficial. Atenção, com mais R$99, só R$99 você leva rack ou painel pra TV. Aproveite, porque não vai ter replay. É um sonho vender Jequiti. Eu vi na TV, eu digo, eu quero isso pra mim. Eu tava divulgando na minha cidade que ia ter uma reunião, vou lá. E daí pra cá, concluí minha faculdade, comprei meu carro. Você tem um sonho, conquista. Aumenta a clientela, busca outro sonho e assim sucessivamente. Tá esperando o quê pra realizar teus sonhos? Seja um consultor ou uma consultora da Jequiti. SBT Rio. Oferecimento. Novo pilão extra forte. Extraordinariamente forte. Supermercados Inter. Todo dia com você. Estamos de volta, estamos junto com essas imagens agora ao vivo, aí no alto, na Praça Seca. Eduardo Oliveira, quem são esses homens no morro? Olha, Isabelle Benito, as imagens são dos policiais, a gente observa aqui pelas imagens, um policial da Core, eles acabam de chegar no topo do morro, já teve um certo confronto com traficantes aqui da área, portanto os policiais tomando o território aqui na parte alta para vir descendo e fazer o cerco contra os criminosos que estão aqui na área. A gente imaginava que se trataria de olheiros do tráfico, mas a gente acaba de receber a informação dos agentes que estão em terra de que trata-se de um policial da Core que já está no topo ali do morro. Ok, viu? Eduardo Oliveira, muito obrigada pelas informações. Se tiver mais informações, você sabe que o SBT sempre dá. Agora solta o tango pra gente. Vem, ó, tô de sapato. Obrigada pelas parcerias aí com a gente. O meu sempre aqui, ó. Muito obrigada, agradecendo ao público. Vamos agora, ó. Que seja o que Deus quiser. Cadê nossa perna, Caica? A gente treinou tanto, ó. Tchá, tchá. Muito obrigada a todo mundo pela audiência. Que vença o melhor.
e a gente tá aqui com Los Hermanos, junto na Argentina, todo de preto. Será que é por causa da Alemanha? Muito obrigada a você de casa, vamos girar. Vamos agradecer ao público, ó, que a gente treinou bastante. Eu agradeço você aí de casa pela participação. Meu parceiro não quer parar de falar, de dançar aqui. Vai dar o quê? Argentina ou Alemanha? Alemanha. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês, ó. Tchau, Caicai. Segunda-feira tamo de volta, tamo junto com alegria no coração, que é isso que importa. Beijo, obrigado pela companhia. Tchau. Todo mundo vai cair na dança, todo mundo vai cair na gargalhada. Programa Silvio Santos, neste domingo após Eliana, no SBT.